Você conhece o JA? O Ministério de Jovens Adultos da Oitava Igreja foi desenvolvido com o objetivo de integrar homens e mulheres que estão no momento de transição entre a juventude e a vida adulta. É também o lugar ideal para quem deseja conhecer e servir ao Senhor de maneira efetiva. O JA está sempre envolvido nos eventos e programações da igreja, seja nos cultos, grupos de crescimento ou até mesmo em passeios, retiros e congressos. Se você se identificou, dê um espacinho para o JA no seu coração e venha servir conosco. Gente, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo 3. Obrigada. O tema dessa noite, quem é você? Achei muito legal, acho oportuno, acho que deve ser alguma coisa que ainda acompanha a gente, porque os dias têm sido difíceis. Na verdade, viver nesse mundo é uma tarefa árdua. Acho que vida ganha mesmo estava ali com Adão e Eva até o capítulo 2 de Gênesis. É ou não é? A partir do 3 o bicho pegou, né? E literalmente, não é verdade? E a gente é acompanhado pelos efeitos desse episódio desde então. E os desafios eles podem mudar no decorrer da história, mas eles continuam aí, sendo desafios para todos nós. Então, de repente, a gente vai ter que lidar com coisas que são muito difíceis. Vocês conseguem pensar em alguma coisa difícil que seja para lidar nessa vida? Que possa me ajudar aí, fazer uma lista? Ser humano, um coleguinha. Olha esse inimigo que está do seu lado. Olha esse mala que está atrás de você. Está entendendo? Que muitas vezes você chama de irmão. É um desafio lidar com o ser humano. O que mais? Filho adolescente. Ainda bem que a gente nunca foi, né? Sempre fomos essa bênção, não é verdade? Nunca tivemos crise, nunca demos piti, nunca fomos rebeldes, nem soubemos o que era mentir, é ou não é? Filhos adolescentes, ter filhos num mundo como esse. Desafio, o que mais? Luto, perder, se afastar de gente que a gente ama, ter que lidar com a morte, foi isso que você disse? É isso aí, é difícil. Jesus chorou no velório, isso é muito triste. Deus que criou todas as coisas e disse que tudo era muito bom, de repente chora, porque é triste lidar com o luto. O que mais? Novo, lidar com coisas novas, perder o controle, aquele friozinho na barriga, meu Deus, o que vai ser? É ou não é? Estava conversando aqui hoje, na hora do almoço, ontem foi o dia do empreendedorismo feminino, né? E uma das coisas que eu observei ontem foi sobre o desafio de pessoas com mais de 50 anos empreenderem. Isso é um desafio, as pessoas estão aí, elas estão vivendo mais tempo. E elas vão fazer o que das suas vidas? Não é verdade? Então, pessoas com mais de 50 anos sendo desafiadas. Se pessoas com menos idade já têm uma dificuldade de lidar com o novo, imagina para quem está vivendo há mais tempo do mesmo jeito, ter que experimentar algo novo. Meu pai tem 70 e poucos anos, professor até hoje. E, de repente, com a pandemia, se viu obrigado a ter que dar aula online. Responder o WhatsApp, receber e-mail de aluno com trabalho. Está achando o máximo.
está achando o máximo, mas não vê a hora de voltar para uma sala de aula. Mas assim, é um desafio, não é? Mais alguma coisa para a gente fechar aqui? Lidar com máscara. Ou o medo de tirar. Você está de boa de máscara e eu que tirei, estou pura fé aqui. Está entendendo? Você está melhor que eu. Estou só na fé aqui, irmã. Entende? Mas é um desafio. Lidar com essa nova realidade. Então, veja bem, gente, não está fácil para ninguém. Nunca esteve. Só que a gente muitas vezes se ilude. Eu não sei você, mas inclusive a gente estava batendo papo hoje, voltando lá do aeroporto, e uma das coisas que me surgiu, assim, que eu fiquei pensando, é que até a pandemia, por exemplo, eu trabalho com agência de missões urbanas lá em Vitória, Missão Avalanche. A gente trabalha muito com essa questão do que, pelo menos quando a gente começou, quase 20 anos atrás, se chamava de tribos urbanas. Então, falar sobre esses desafios urbanos, problemáticas urbanas, apontar os valores do reino de Deus para estruturas que ainda não conhecem o Evangelho. Enfim, isso tudo diz respeito muito àquele termo que se fala muito, chamado cosmovisão. Então, o que você usa para interpretar a realidade. Então, até a pandemia, por exemplo, a gente já falava, né, de cosmovisão. Só que eu não sei se você reparou, mas quando a pandemia chegou, todo mundo teve que reavaliar a sua. Ainda que não chame pelo nome de cosmovisão. Mas não tem jeito, todo mundo teve que parar e pensar qual é o sentido da vida. Como é que vai ser agora? Eu lembro quando começou a pandemia, que a gente ficava observando o que estava rolando lá na China. Ai, tão longe, graças a Deus nós estamos longe. Graças a Deus o Brasil está blindado. E de repente o vírus pegou avião. Pegou barco, voou, pegou carona no cuspe de alguém e foi. E foi que veio chegando, e veio chegando, e veio chegando, de repente, lockdown. E aí, você agora, eu lembro quando veio o primeiro decreto de lockdown, que lá em casa, assim, como é que vai ser ficar 15 dias dentro de casa? Ainda bem que depois desses 15 dias, tudo vai passar e voltar ao normal. Gente, nunca mais a gente foi o mesmo. E nesse meio tempo, nós fomos forçados a fazer perguntas, que talvez elas já devessem ter sido feitas, mas a gente estava tão ocupado, tão envolvido, que elas não eram tão importantes assim. É ou não é? E isso impactou o mundo, está impactando até hoje. Nunca mais fomos os mesmos, e talvez era exatamente isso que tinha que acontecer, porque do jeito que estava, não dava mais. É ou não é? Nós tivemos que parar e pensar qual é o sentido da vida. O que é a morte? O que acontece depois que morre? O que é a justiça? O que é o bem? Qual que é o propósito de tudo isso? Então, nós fomos forçados a fazer seminários internos, conferências internas sobre cosmovisão, ainda que a gente não soubesse o tema, ainda que a gente não desse título, mas nós fomos desafiados a isso. É ou não é? Então, nós temos hoje uma geração de crianças que nunca teve a experiência de conviver com outras crianças. É ou não é? Que já dá a mãozinha para passar álcool em gel, e quando vai muito, ela vai lá e limpa no chão, mas ela passa o álcool em gel. Então isso já é uma realidade.
O desafio agora de você voltar a conviver, de você tirar a máscara e mostrar isso aqui que eu sou mesmo. É isso aí. Isso aqui que a casa está oferecendo. O desafio. Então, veja bem, o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, porque isso é falar sobre a gente. Então, eu quero, nessa noite, trazer uma reflexão em cima do tema que foi passado, que é: quem é você? Esse tema, eu não sei se você já observou, é um tema que não é, por exemplo, privilégio dessa faixa etária. Inúmeras conferências de adolescentes trazem essa mesma temática. Quem é você? O curioso é que essa é uma pergunta que continua ecoando no nosso interior. Eu quero te desafiar hoje a sair daqui com resposta. Chega de não saber quem a gente é. Chega de perguntar para a fonte errada. Chega de dar cabeçada. Cara, nós não temos mais idade para isso não. Entende? Nós temos que fechar essa conta. Nós temos que passar essa régua e entender qual que é o propósito disso tudo. Até quando nós vamos trazer as perguntas que nós já temos resposta? Agora nós vamos ter que bancar essa resposta e viver a partir dela. Então eu quero te desafiar a viajar num texto aqui comigo. Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: e apacentava Moisés, eu vou ler vários versículos, tá? Então assim, foco, tá certo? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Você está achando que essa pergunta, quem sou eu, é típica dos nossos dias? Não. Você já tinha reparado nisso aqui? É legal isso, né? Moisés, gente, nada menos que Moisés, vê uma sarça pegando fogo e não queima, e aí o mistério, ouve Deus. Deus usa o que Ele quiser para falar com a gente, amém? Começa daí. Ele usa um mato pegando fogo, Ele usa qualquer coisa que seja, um sussurro, uma rocha, um passarinho, qualquer coisa. Quando Deus quer falar, Ele fala. Felizes os que ouvirem. E nós estamos lendo a palavra de Deus, significa que Deus está falando. Tá certo? Deus está falando, e Ele está dizendo para nós o quê?
Entre várias coisas que ele pode dizer, acredito eu que uma das coisas seja isso aqui. Você está achando que crise de identidade é típica dos nossos dias? Nunca foi. Ela acompanha a humanidade desde a queda. A queda foi exatamente a implantação de uma crise no interior do ser humano. Quando o primeiro teólogo liberal apareceu na figura de uma serpente e disse: mas foi isso aí mesmo? Esses dias fiz uma live com o Jonas Madureira e ele trouxe essa, então eu já estou colocando a fonte aqui, tá certo? Não tive esse insight não, foi o Jonas, tá? Então já citei a fonte aqui para fechar todas as brechas, não é verdade? Fechei a brecha, prossegue. E aí o que acontece? Foi isso mesmo que Deus disse? Porque parece que não foi bem isso que ele disse. Acho que não foi bem literal. Foi? Não é bem o discurso? Acho que não foi bem isso. Acho que está sendo meio radical, não dá não? Meio fundamentalista. Meio conservador. Meio assim. Tem que dar uma atualizada. Veja bem. Esse papo de questionar aquilo que é inquestionável mexe com a gente há muito tempo. É curioso porque por que até hoje a gente está fazendo a mesma pergunta? Porque a estratégia de quem usou lá no começo funciona. Aquela história de, sabe, o time ganhando, você vai mexer? Segue o jogo. Então a estratégia funciona. Então veio o quê? Uma pergunta que veio exatamente onde? Na raiz. Veio direto no coração. E como coração, eu estou falando o coração da Bíblia. Não o coração das vitrines de loja que põe aquele coraçãozinho cheio de emoção, de paixão, de afeto. Não, estou falando o coração da Bíblia, que envolve isso, mas que acima de tudo diz respeito à adoração. E quando eu digo adoração, não estou falando de música ou de dança. Eu estou falando dos compromissos fundamentais que a gente estabelece no nosso interior. Aquilo que a gente aciona para interpretar a realidade. É tudo que antecede, tudo que tem a ver com o compromisso do coração. Eu estou vinculado a quem? Eu me dobro diante de quem? Eu presto adoração a quem? Eu presto culto a quem? Eu bato continência a quem? É disso que eu estou falando. Então, essa questão de jogar uma bomba no terreno que realmente desarticula todo o resto, é uma estratégia que foi utilizada lá atrás, no episódio que se chama Queda, em Gênesis 3. E funciona, porque nós estamos em 2021, ainda fazendo a mesma pergunta. Quem eu sou? Sabe por que a gente ainda pergunta? Por que você acha que a gente ainda pergunta? Por que até hoje a gente faz a mesma pergunta? Hã? Por quê? Porque até hoje a gente não se convence com a resposta. Agora, até quando nós vamos estar empurrando isso aí com a barriga? Porque nessa de duvidar, nós fazemos outros comprometimentos. É ou não é? Veja bem, o simples fato de Adão e Eva terem comido do fruto proibido, é um simples fato. Gente, ao invés de pegar um fruto de uma árvore, foi para uma outra, ambas plantadas por Deus. Mas gente, por que essa confusão toda? Era só um fruto. Não é que é isso, é porque aquilo ali trazia já a denúncia de como estava o território ali dentro, no interior do ser humano.
Por isso que eu estou falando que a questão não é só o que você vê, não é o comportamento, mas é o que antecede o comportamento, que são as decisões fundamentais que você usa para tomar decisão. Como, por exemplo, teve a voz de Deus e teve a voz da serpente. Comer do fruto proibido significa que você optou por uma voz em detrimento à outra. Significa que para um você deu moral e o outro você falou, shh, quieto. Só que quem é que perdeu agora o direito? Shh, foi Deus. Aí você fala, ainda bem que isso foi lá em Gênesis 3. Lá longe, que nem a pandemia quando começou lá na China. Não, gente. Nós estamos aqui hoje fazendo a mesma pergunta. Quem é você? Quem sou eu? E aí a gente vê mais para frente Moisés recebendo uma visitação de Deus, onde ele vê uma sarça pegando fogo, não queima, e aí ele ouve a voz de Deus. E Deus agora dá uma direção para ele. Certo? E de repente ele ouve a voz de Deus. E agora o bonito faz o quê? Retruca. E retruca como? Quem sou eu para peitar Faraó? A gente passa batido no texto, mas se você parar para pensar, o que significa? Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos antepassados dele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés sabia o peso do que ele estava ouvindo. Eu sou o Deus aí dos seus pais. E eu estou te dando uma direção. E a direção é essa. O que Moisés faz? Quem sou eu? O melhor não é isso. A gente já dá para encerrar aqui para casa, se não desviar na pizza a conversa, dá para já ter assunto para aqui para a gente pensar. Dá ou não dá? Porque significa o seguinte, que Deus deu uma direção para nós e nós agora estamos o quê? Retrucando com Ele. Isso por si só já é feito de queda. Eu sempre assim, brinco de nervosa. Que o episódio da queda eu acho que era um horário bom para o dilúvio. Mas Deus é tão bom, misericordioso, que Ele aguardou. É ou não é? Mas era bastante oportuno. Né? Assim, passa a régua. Mas não. Aí você vê como Deus é longânimo. Tardio em se irar. Mas Ele acerta as contas. Porque do mesmo jeito que houve a queda, houve o anúncio da semente que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Você não pode, eu não posso brincar com aquilo que é lei de Deus. Por quê? Porque Deus existe. E todo ser humano existe por causa de Deus, para a glória de Deus. Não é porque Deus estava carente, sozinho, não. É porque Ele quis criar o ser humano com a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas Ele não precisava e não precisa de nós. Então nós temos a quem adorar. A pergunta é, entendemos o recado? Porque parece que vai história, vem história, a gente não aprende a lição. É ou não é? Aí a gente vê então, Moisés aqui, depois de ouvir a direção de Deus, como a gente já ouviu inúmeras vezes, a gente retrucar. Quem sou eu para fazer isso? Agora ouve a resposta, versículo 12. E Deus disse, gente, isso aqui é humildade demais da parte de Deus, é muito resolvido. Nunca vi ninguém igual a Deus? Nunca nessa vida? Nunca vi ninguém igual a Deus. Você já viu alguém igual a Deus? Nunca vi, menino. Nunca igual a Deus, tão resolvido, de boa, massa, entende? Misericordioso, inteligente, articulado, perspicaz. O mais doido é o seguinte, Deus disse,
Se fosse eu não ia dizer nada. Eu não ia dizer, eu não tenho a menor competência para ser Deus, entendeu? Eu preciso me convencer disso. Porque se fosse eu nesse lugar... Agora você vê, Deus ainda disse, eu nunca vi ninguém igual Deus, nunca, nessa vida. E Deus disse, olha que bonitinho, certamente eu serei contigo. É muita humildade, né? Não. O cara acabou de questionar, retrucar Deus. Vem Deus agora e responde. Fala a linguagem do indivíduo. Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Ainda vou facilitar a sua vida, Moisés, vou te dar um sinal. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Para e pensa. Você acha que Deus tem alguma crise de identidade? Você acha que Deus entrou em algum jogo de Moisés aqui, de manipulação, para mudar o rumo? Deus mudou a direção do que Ele tem para o ser humano? Não, Deus continuou focado. Em outras palavras, a vontade de Deus, ela é irrevogável. Descansa na soberania do Altíssimo. A vontade de Deus está posta. Ele não tem crise a respeito da vontade dele, ele não tem dúvida a respeito da vontade dele, ele não tem descontrole sobre a vontade dele. Está compreendendo? Deus sabe muito bem qual é que é. Convicto do plano. A confusão está no reino dos homens, mas não no reino de Deus. A Trindade não está em crise, a Trindade não está rachada, a Trindade não está polarizada. Não, isso acontece no reino dos homens. Agora, no reino de Deus, não. O reino de Deus é inabalável, porque a Trindade é inabalável. Pai, Filho e Espírito continuam em harmonia. Continuam sendo um, sem disputa de território. Entende? Não tem nada. Direita, esquerda, centrão, não tem nada disso. Nada. É a Trindade. É outro papo, é outra esfera, é outra realidade, é outra dinâmica, é outra ética. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia. Esse Deus aqui, que é o Deus aqui que está falando com Moisés, que é o Deus Todo-Poderoso, ele não mudou a direção dele porque Moisés está com crise. Então, em outras palavras, o que Deus quer para a sua vida, Ele quer para a sua vida. Amém? Ele quer para a sua vida. O que Deus falou, que é para a gente viver, é isso que Ele quer. Ele não vai se ajustar aos nossos termos. Porque Deus não tem crise de identidade. Quem tem é a gente, ainda. Mas Deus não. Então Deus está muito resolvido em quem Ele é. Ele sabe muito bem quem Ele é. Ele gosta de quem Ele é. Ele pode gostar de quem Ele é. Ele tem moral para gostar de quem Ele é. Deus é Deus. Nós não somos. E o fato de não sermos, mas sabermos que Ele existe, já deveria ter encerrado essa história aqui, ó. Ter colocado um ponto final como quem diz, amém, Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas não, a gente retruca, e há momentos em que Deus, por causa da vontade dEle, dá corda, mas o plano continua o mesmo. Então, para que o plano de Deus se cumpra, Ele conversou com Moisés. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Certamente eu serei contigo, isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha que interessante, Moisés trouxe uma crise para Deus. Qual era a crise? Quem sou eu? O que Deus respondeu? Dizendo quem Ele, Deus, é. Nós temos que aprender a sabedoria disso aqui.
Porque a pergunta ela estava muito bem colocada. Quem sou eu para peitar Faraó? Deus respondeu, será, aquilo que Moisés estava querendo ouvir? O que você acha? Eu acho que não. Ainda bem que só aconteceu isso com Moisés, né? Quantas vezes você perguntou, ai Deus, com quem que eu caso? Ou eu compro uma bicicleta, vendo a bicicleta? Gente, tenho filho ou não, adoto ou não? O que eu faço? Aceito ou não? Deus, você acha que eu devo pecar ou não? Me dá um sinal. Me dá um sinal, Deus, se eu devo pecar ou não. É um absurdo isso? Não, é um absurdo. Ainda bem que aqui nós não temos esse tipo de questão. Não. Mas há quem tenha. E aí, a gente vê o seguinte, que é típico do humano fazer algumas perguntas, e a gente já tem a pauta, inclusive, das respostas que a gente quer ouvir. Mas Deus continua sendo Deus, e pode ser que Deus não traga as respostas que a gente queira, mas não significa que elas não estejam compondo o contexto. E aqui talvez esteja a sabedoria que a gente precisa. Você já reparou que Deus nunca entra nos nossos jogos? Você já reparou que a gente não consegue seduzi-lo? Jogada de cabelo, cruzada de perna, se jogar no chão, ameaças. Com Deus não cola, porque Ele não está comprometido com nada que não seja atributo santo da sua própria pessoa. Então ele não precisa desse tipo de artimanha para se convencer a respeito de quem Ele mesmo é. Aí, resultado, a pergunta foi, quem sou eu? E aí Deus vai lá e responde quem Ele é. Aí Moisés faz o quê? Retruca de novo. Aí ele vai trazendo assim, estudos de caso, aplicação. Mas assim, eu estou visualizando aqui, Deus, eu chegando lá, tá, tudo bem, tá, você falou, tá, você falou que é para eu ir, que você é Deus, meu pai, entendi. Tá, eu chego lá, peito o faraó e falo assim, então, libera o povo. Aí o faraó vai perguntar, a troco de quê? A troco de quê? E aí o que acontece? Esse era o plano. Então, é como se Moisés estivesse tentando arrancar alguma coisa ali de Deus. E Deus responde. E Deus responde o quê? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, acho lindo Deus dizer mais. E Deus continua dizendo mais para nós, isso é misericórdia, gente, isso é graça. A gente nos nossos jogos, a gente na nossa manipulação, a gente retrucando e Deus dizendo, Deus sendo tardio em se irar. Isso aqui é misericórdia. Isso aqui é o ser humano peitando e peitando e peitando, e Deus o que? Tendo misericórdia atrás de misericórdia. Nós somos indesculpáveis, gente. Nós somos indesculpáveis pela forma como a gente trata Deus. Nós somos indesculpáveis. Deus é bom. Deus é o bom da história. Deus merece ser adorado, ser obedecido de ponta a ponta. Aí a gente vê mais uma expressão da misericórdia de Deus. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Deus entra na história de Moisés. Como quem diz, eu estou entendendo onde você quer chegar. Então, senta aqui, vem história. Eu sou, me enviou a vós. A pergunta começa com, quem sou eu, Deus? Como é que Deus responde? Quem Ele é. Que conclusão que você chega? Só tem um jeito a gente responder essa pergunta. Direcionar para a pessoa certa. Quem sou eu? Deus. Por que eu digo isso?
Porque a gente pode consultar outras fontes. Eu posso olhar para frente do espelho e perguntar: quem sou eu? E sabe o que é pior? Ouvir a resposta e me dobrar diante dela. Mas de repente, eu posso ter até seguido essa resposta na minha vida e ter tocado a minha vida baseado naquilo que eu percebi sobre mim. Posso ter quebrado a cara e chegado a uma conclusão: eu não sirvo de parâmetro para dizer quem sou eu. Aí eu tenho a brilhante ideia, vou consultar outra fonte. Aí eu vou para outra fonte, para quem? Para você, e pergunto: quem sou eu? Você pode ser meu terapeuta, você pode ser meu conselheiro, você pode ser meu pastor, você pode ser meu pai, você pode ser minha mãe, você pode ser meu filho, você pode ser meu ex, você pode ter sido a pessoa que me abusou. Aí eu olho então para a minha história, que é fruto de intervenção muitas vezes de homens. Então eu pergunto para coisa criada, pergunto para coisa criada: quem sou eu? E o que é pior? Acatar a resposta. Eu sou vítima. Eu sou lixo. Eu sou tudo. Eu sou nada. Então, o que eu quero que a gente veja aqui, que fazer a pergunta sobre quem a gente é um bom sinal, porque significa que a gente está fazendo uma boa pergunta. Mas o problema é até quando essa pergunta vai ser feita. Porque chega uma hora que talvez não tenha mais que fazer, porque a gente já pode descobrir a fonte certa. Então, enquanto você olhar, por exemplo, vamos trazer aplicações. Enquanto você olhar, por exemplo, para as suas emoções e esperar que elas digam quem você é, deixa eu te falar, você puxa uma cadeira e senta. Porque hoje você é puro sucesso. Daqui a pouco você é puro fracasso. Hoje você é puro empoderamento. Daqui a pouco você é pura derrota. Hoje você é pura paz de espírito. Daqui a pouco você é o quê? Um turbilhão. Hoje você é calmaria. Daqui a pouco você é explosão. Hoje você é equilíbrio, daqui a pouco compulsão. Então, se você esperar suas emoções dizerem quem você é, você vai chegar a uma conclusão: eu sou um surto que habita nesse corpo. É ou não é? Porque você começa uma maravilha, até o tal do humano cruzar o seu caminho. Ou não é? Você começa uma maravilha. Até alguma coisa acontecer, uma notícia ruim, seja o que for. Então, a gente descobre, existem fontes que não são seguras, embora elas existam. Aí nós vamos dizer, as emoções não servem para nada? Não, elas servem, elas sinalizam. Mas elas não são rocha para a gente construir a nossa vida. Já sei então, uma fonte segura, conhecimento. Eu vim desse mundo, gente, de procurar nos livros, nos autores mais famosos, a direção para a minha vida. Sabe para onde eu estava indo? Para o inferno. Por quê? Porque ser humano nenhum é capaz de redimir outro ser humano. Só o Redentor, que é Cristo. Estou dizendo então que nós devemos romper com a busca de conhecimento? Não estou dizendo nada disso, muito pelo contrário. Mas entender que todo esse conhecimento, ele está a serviço de alguém. A pergunta é: a quem? Porque nada é neutro. Tudo presta culto a alguém. A pergunta é: a quem? Então seja assim bom na sua área aí de atuação. Seja bom para a glória de Deus, porque é o único que é digno de ser adorado. Seja, sim, de excelência, de ponta.
Seja alguém realmente fera naquilo que você está envolvido no cumprimento da sua vocação. Seja bom nisso. Para a glória de Deus, entendendo que conhecimento não define quem você é. Não define quem você é. Já deu para entender que nós não conseguimos saber tudo. Já deu, né? Nós temos alguma dúvida? Você reparou que com a pandemia a humanidade levou uma rasteira? A humanidade levou uma rasteira. Todo mundo ficou de cara, tipo assim, e agora? Quem tinha resposta? Ninguém. Ninguém. A galera está testando até hoje. E anotando para ver o que tem mais chance de dar certo. E vai tempo aí ainda para observar. Então nós vamos indo aí, na política de redução de danos. É ou não é? Mas nós levamos uma rasteira, tipo, baixa a bola, que vocês não sabem tudo. Baixa a bola. Em outras palavras, vocês podem ir atrás de várias coisas. Mas nós ainda não desvendamos todos os mistérios. E, aliás, surgem outros mistérios ainda. E outros desdobramentos. Então tudo isso serve para a gente extrair sabedoria. Com isso eu quero que a gente veja o seguinte: o que eu sinto então define quem eu sou? Não. Aponta, mas não define. O que eu sei define o que eu sou? Também não. Sugere, mas não define. Certo? O que eu faço define o que eu sou? Sugere. Aponta. Denuncia. Mas há contradições, é ou não é? Aí a gente está aprendendo então nas Escrituras que tem uma fonte segura para a gente descobrir quem a gente é de uma vez por todas. E aí a gente tem que terminar essa resposta, essa pergunta, melhor dizendo, de um jeito que as Escrituras estão ensinando para a gente. Moisés deixou uma coisa muito sábia aqui para a gente. Ele perguntou quem ele é para quem? Para Deus, não foi para o povo nem para o faraó. Ele não perguntou para a coisa criada. Ele perguntou para o Criador. A gente tem que aprender com a história, gente. A gente tem que aprender com esse registro. Quem sou eu, Deus? E Deus responde, você vai saber quem você é quando você souber quem eu sou. Essa é a sabedoria que a gente tem que extrair. Que todo o mistério sobre você está naquele que te criou. Que todo o sentido que você precisa para a sua vida está naquele que concebeu a ideia da sua existência. Que todo, enigma em torno do seu destino, sobre algum propósito para a minha vida, essa bagaceira que eu me encontro, só tem um com competência para responder, que é Deus. E aí a gente vê o seguinte, mas será que Deus vai responder? A gente viu quantas vezes? E disse Deus de novo, e disse Deus mais uma vez, e Deus continua dizendo, e Deus continua anunciando o que há de vir. Deus disse como é que foi, disse como é que está sendo, diz como será, como quem diz, descansa naquilo que eu falo, pega isso e toca a sua vida para a glória de Deus. Então eu quero te desafiar nessa noite, a nunca mais se fazer essa pergunta. Não estou pedindo para você prometer nada. Também não vou prometer nada. Mas eu quero te desafiar a lembrar desse dia e dessa hora. Porque a resposta nós já temos.
Eu só vou ter condição de saber quem eu sou se eu perguntar para a pessoa certa. E a pessoa certa não é coisa criada, é o Criador. E o que sai da boca de Deus sobre mim é a verdade sobre mim. Essa é a verdade sobre mim, ainda que eu não creia e ainda que os outros não reconheçam. Compreende? E basicamente o que a gente encontra nas Escrituras? Que em termos de humanidade, nós só temos dois tipos de gente: os filhos de Deus e os inimigos de Deus. Entendendo que os filhos de Deus não foram feitos filhos de Deus porque merecem, porque pediram, mas porque foram adotados e enxertados na família de Deus. Em outras palavras, nós que fomos alcançados pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito Santo a respeito da cruz de Cristo, nós recebemos um selo no nosso interior que testifica a nossa origem, o nosso sentido e o nosso destino. Temos dono, made in Trindade, feitos na Trindade, para a glória de Deus. Aí, se você parar para pensar, todas as cabeçadas que a gente dá, nesse processo até que Cristo volte, são em torno dessas dúvidas. Mas quem sou eu, se eu não der mole para esse cara agora, se eu não fizer isso, se eu não aceitar isso, se eu não ceder dessa forma, se eu não entrar nesse jogo, se eu não fizer isso, se eu não contar isso, se eu não manipular assim, se eu não seduzir, se eu não me vingar, se eu não ficar ressentida, se eu não explodir, aí parece que eu preciso o quê? De artefatos para me convencer de quem eu realmente sou. No final das contas, a gente ainda peca porque a gente duvida exatamente sobre o que Deus fala sobre nós. Porque, melhor ainda, porque a gente duvida de quem Deus fala sobre Ele. Então, veja bem, nós temos como responder essa pergunta, gente. Se a gente fizer essa pergunta para a pessoa certa. E a pessoa certa é o próprio Deus. Só Ele tem competência para dizer. Então, sabe a sua história de vida que pode ter sido arregaçada? Ela pode ter sido arregaçada e você vai ter que arcar com as consequências. Mas Deus continua sendo bom. E Deus continua tendo misericórdia. E Ele pode estar anunciando um caminho de redenção para você hoje através de Cristo. Isso significa que você vai minimizar as besteiras que você fez na vida? Não vai, porque de Deus não se zomba. Agora, todas as nossas trairagens contra Deus, o próprio Cristo já levou no Calvário, na cruz dele, e Ele venceu isso. E agora Ele compartilha do que Ele tem de melhor, que é o seu Espírito, e divide esse Espírito conosco, nesse mundo onde a gente patinou, onde a gente é tentado, onde a gente tem que lidar com tudo isso aí que vocês falaram. É o ser humano, é o novo, é o luto. Lidar com os desafios de filho adolescente, lidar com um tanto de coisa, solidão, crise. Lidar com a frustração, com medo. Lidar com as traições, o abandono, lidar com a doença. Mas Deus, Ele está falando o quê? Eu estou envolvido com a causa de vocês ainda têm dúvida? Eu podia ter fulminado todo mundo naquela queda, mas eu escolhi não. Aliás, eu me envolvi mais, eu enviei o meu filho para substituir vocês, diante da ira que vocês tinham que receber. O meu filho recebeu essa ira nele. Deus estabeleceu o parâmetro da justiça dele, e Ele mesmo entra. Por isso que Cristo é o nosso escudo. Escudo, gente, é levar pancada. Cristo leva pancada no nosso lugar. Foi moído pelas nossas transgressões. Foi como ovelha muda para o matadouro. Pai, por que me desamparaste? Mas seja feita a tua vontade. E foi do agrado de Deus moê-lo, por sua causa e por minha causa. Quem é você? Você é esse que alcançou misericórdia
pela graça de Deus. Pega isso e toca a sua vida. Pega isso e define o seu destino. Pega isso e toma as decisões. Chega de palhaçada. De fazer palhaçada com a cara de Deus. Eu falo isso para mim. Não é para você. Eu estou falando isso entendendo que eu tenho que aplicar isso na minha vida. Parar com a palhaçada de duvidar sobre quem Deus é. De duvidar da competência que Ele tem, de dar de dedo na minha cara e de dizer, esse é o caminho, anda nele. Então, gente, é hora da gente aproveitar esse momento aí, sobrevivemos à pandemia até aqui, né? Por quanto tempo a gente não sabe, como é que vai ser, nós não sabemos de nada, mas nós estamos vivos aqui nessa hora. Então, quais são as resoluções que a gente faz hoje? Quais são as alianças, os compromissos que a gente escolhe estabelecer hoje na nossa vida? Lembra? Isso aqui é uma realidade. Deus é concreto. Deus é real. Deus é Emmanuel, é Deus conosco. Ele está envolvido com a nossa causa. Ele enviou o seu Santo Espírito para caminhar com a gente nesse desafio de vivenciar o luto, de ter que lidar com o ser humano, de não saber direito como é que vai lidar com essa coisa nova na vida, esse sentimento de perder controle, um filho que era criança agora não é mais, compreende? Mas ele está envolvido com a nossa causa, e a gente não deve jamais perguntar para a fonte errada, e acolher o que as fontes erradas dizem sobre a nossa vida. Por quê? Porque existe a fonte certa, e a fonte é Deus. Então, eu quero que a gente termine aqui orando, pode ser? Eu não sei se todo mundo aqui é nascido de novo. Não custa perguntar, vai que. Vai que você está aí pagando de crente, achando legal o grupo. Né? Legal o grupo, pô, estava lá sozinho. Estava lá sozinha, alguém me chamou, eu vim. Aí estava aí passando de bobeira, resolvi entrar para ver qual é que é. Interessante o grupo. Eu fui assim, primeira vez na igreja, eu fui para tirar minha melhor amiga da igreja. Fui com a missão, salvá-la. Fiz uma oração ao Deus que eu não cria. Diante de Deus eu falo isso. Virei para o alto e falei, Deus, eu não sei se você existe, se existir, me dá sabedoria para eu salvar a Carol. E fui para a igreja com a missão, salvar a Carol, e disse um plano. Montei uma planilha no meu cérebro aqui, falei assim, olha só, Deus, é o seguinte, eu não sei se existe, mas o que eu quero que você me dê é uma coisa só, sabedoria. Para eu ver os prós e os contras, e ajudar a Carol. Essa pobre perdida que vai à igreja no domingo de manhã, a que ponto chegou a juventude brasileira? Seu fim é o ópio do povo. E fui indignada para salvar com a missão, fui com a missão. Salvar a Carol da igreja, salvar a Carol de Deus. Cheguei lá, subiu um ser chamado pastor para pregar. Eu fiquei apavorado, eu falei, meu Deus, é o chefe da quadrilha. Só de falar o nome pastor me dava calafrio. Falei, o chefe da máfia chegou. E o homem começou a pregar, e quando ele começou a pregar, eu lembro até hoje, isso faz mais de 20 anos, gente. Eu lembro do título. O significado da cruz de Jesus para hoje na sua vida. Falei, interessante, sempre quis saber, ninguém nunca me explicou. Mas, manda. E eu naquela altivez, porque eu já sabia tudo, não sei se você sabe, eu já sabia tudo. Né? Eu já sabia tudo, tão nova, mas eu já sabia tudo. Fui com plano. Ele começou a falar, eu comecei a digitar. E tudo que eu perguntava, ele falava, eu perguntava, e quando eu perguntava no meu cérebro, ele respondia. Eu falei, não, coincidência. Só que foi o culto inteiro, eu falei, alguém está me dedando para esse cara. Eu não vou contar toda a história não, mas o que rolou foi o seguinte. Eu cogitei a possibilidade de ter implantado uma escuta em mim. Falei, alguém está me dedando para esse cara? Eu falei, mas quem? Eu só estou pensando, não estou falando nada.
Olhei para trás e falei, devem estar me observando. Implantaram uma escuta em mim, mas onde? No meu cérebro? Para você ver, às vezes a gente acha que a vida está indo muito bem. Mas alguém tem que nos alertar dizendo, Deus existe e você vai ter que prestar conta para Ele. Cristo é uma realidade. Jesus veio, morreu, ressuscitou. Como é que você vai fechar essa conta aí? O que isso tem a ver com você? Tudo. Então, de repente, você está aí de bobeira, você cresceu na igreja, você é filho de crente, de repente você está envolvido com o ministério, mas nunca nasceu de novo. Compreende? Cansei de ver. Uma galera que cresceu na igreja, sabe tudo de bastidor, sabe tudo da vida dos outros, sabe podre de liderança, sabe tudo. É um gestor de ministério, mas não é nascido de novo. Ele é um evangélico, mas não é um cristão. Ele é um evangélico, religioso, mas ele não é um filho de Deus, ele é um crítico do evangelho. O que eu estou falando não é isso, eu estou falando de nascer de novo. Da vontade do Espírito, não da vontade da carne. Não é porque você entendeu a teologia, não, é porque você foi selado pelo Espírito, que a cruz de Cristo rasgou seu interior, que sepultou você em Cristo, ressuscitou com Ele, sendo nova criatura. É disso que eu estou falando. Se você não passou por isso, você precisa passar. Isso só pode acontecer se você for convencido pelo Espírito Santo, e pode estar acontecendo agora. Então, se você tem dúvida a respeito disso, clame a Deus por misericórdia. Eu não sei como, Deus. Levanta a mão e a gente ora, que a gente aponta nas Escrituras. Igreja está aqui para te apontar o caminho. Então eu quero fazer 2 desafios. O primeiro, quem nunca reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, que fala, eu preciso, Jesus. Eu preciso ser salvo. Eu quero isso na minha vida. Eu preciso que alguém me salve. Eu preciso, Jesus, que você me salve. Eu preciso que você me cele. Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor venha habitar na minha vida. Posso ter sido bom pai, posso ter sido boa moça, posso ter sido um bom cidadão, posso ter sido fiel, posso ter sido legal, posso ter dado dinheiro para obra de caridade. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de novo nascimento. Isso é a obra do Espírito. Se nunca passou, essa é a hora. Então eu quero te perguntar, quem quer passar por isso? Levanta a mão aí que nós vamos orar com você. Tem alguém nessa situação? Se não, a segunda pergunta, que daí é o seguinte, como é que está a nossa vida? Porque desafio para a gente sair pelo mundo, batendo cabeça, perguntando para tudo quanto é fonte, quem a gente é, menos para a fonte certa que é Deus, as chances são grandes. Falo por mim, não sei você, de repente você está melhor na fita. Mas baseado aqui por mim, sou tentado o tempo inteiro a perguntar, o que dizem sobre mim? Qual é o meu alcance? Curtiram? Compraram a ideia? Está tendo adesão? Demora homens. E dobrar mais diante da opinião de coisa criada do que do Criador. A opinião das pessoas é importante, sim, desde que sinalizem aquilo que Deus fala sobre mim. Se não, é ídolo do mesmo jeito. Então, qual é o segredo? Perguntar para Deus. E a resposta está nas Escrituras. E uma vez, fazendo as pazes com Deus, só tem um jeito disso acontecer. É via Cristo. Não tem como burlar o caminho. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. É o único caminho que leva para o Pai. É o único.